Olá, boa noite a todos. A gente está aqui para uma live da AMIB com apoio da Nestlé Health Science. Meu nome é Valéria Abrão Rosenfeld, eu sou intensivista e sou nutróloga e hoje também sou coordenadora da parte científica de Nestlé Health Science para a Latam. A gente hoje vai conversar sobre um grupo muito importante dentro da terapia intensiva com Covid. Que é um grupo com obesidade. Então, o obeso, ele é um paciente que a gente tem visto com bastante complicações e um grupo muito grave dentro da UTI. Então, eu vou conversar aqui com a Priscila Barreto, ela é nutricionista formada pela UERJ, ela tem especialização em terapia nutricional pela UERJ, ela é especialista em nutrição parenteral e enteral pela Braskem, é especialista em nutrição clínica pela Asbram e é coordenadora do Departamento de Nutrição da Sotierj. É também membro do Comitê de Nutrição da Braskem e da Braskem Rio de Janeiro. Também vai fazer parte dessa discussão o Dr. Haroldo Falcão, que é médico formado pela UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele é nutrólogo pela Abram, ele é intensivista pela AMIB e ele tem área de atuação em nutrição parenteral e enteral pela Braskem. Ele faz parte hoje da Câmara Técnica de Nutrologia do CREMERG e faz assistência clínica e nutrologia organizacional. É autor, palestrante e pesquisador independente. Então, doutor Haroldo e nutricionista Priscila, eu gostaria que vocês começassem a nos dizer como é que está o panorama dos pacientes obesos com Covid na UTI, como é que a gente lida ou tenta lidar do ponto de vista nutricional com esses pacientes. Eu gostaria de avisar a quem está nos assistindo que é possível fazer perguntas pelo chat, a gente vai ter um horário para discussão no final, onde eu posso compartilhar as perguntas de vocês que eu vou ter acesso para os nossos palestrantes responderem. Obrigada, Haroldo. Obrigada, Priscila. Obrigada, boa noite. Obrigado, boa noite a todos. Bom, para responder ao convite da Valéria, a gente preparou uma apresentação que eu vou compartilhar com vocês agora. Só um minuto. Vou te deixar falando, hein? Oi? Vou sair, vou te deixar começando. Pode deixar. Bom, inicialmente, agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui falando sobre terapia nutricional e terapia intensiva, que são dois assuntos que são a minha paixão. Agradecer a oportunidade à AMIB e a realização da Nestlé para participar desse evento também. A Valéria já nos apresentou, então eu vou passar rapidamente aqui nisso e fazer uma advertência, né? O que a gente está conversando hoje, a gente terminou essa aula praticamente na primeira quinzena de junho e mais do que nunca o Covid nos ensinou que o conhecimento muda a cada momento, né? Vai aumentando a cada momento. Então, é uma aula que provavelmente no próximo mês já vai ter conteúdos diferentes, conhecimentos diferentes. Nessa última semana já teve inclusão de medicamentos novos, né? Porque com uma possível papel no uso de corticoide, que já vai trazer para a gente que trabalha na parte metabólica implicações importantes. Então, é sempre bom fazer essa advertência para levar em conta que realmente é uma área de crescimento muito rápido e, enfim, requer constante atualização. Então, nesses minutos, a gente vai responder a pergunta da Valéria. Eu reuni algumas coisas sobre Covid e obesidade, vamos tratar de um aspecto mais genérico e qualitativo, e a Priscila vai fazer os aprofundamentos dentro da parte de terapia nutricional. Sem dúvida nenhuma, o Covid foi a grande vedete de 2020, né? Começou como uma ameaça distante, lá no final de 2019, na virada do ano, uma preocupação que começava a se estender ali na China, e a coisa veio de maneira muito marcada e mudou completamente a nossa vida em escala, né? Então, foi o ano realmente do Covid. Quando você vai ver
E algumas coisas chamam muito a atenção, né? Quando você vê o perfil de pacientes acometidos. Então, chama muito a atenção o percentual de pacientes idosos, a taxa de mortalidade nesse grupo, chama a atenção a coexistência de condições de saúde que estão mais relacionadas ao surgimento de formas graves, como doenças cardiovasculares, diabetes, doenças respiratórias, né? É uma doença que tem uma certa prevalência do sexo masculino. E assim, o que chama bastante atenção, principalmente quem está na assistência, na linha de frente, diz respeito à condição de saúde desses pacientes. Quando você vai ver, muitos pacientes desses apresentam doenças cardiovasculares, diabetes, doenças respiratórias, hipertensão. Essas estatísticas aqui que eu trago para vocês foi talvez a primeira geração de dados que saíram, né? E tem grande parte, muita interferência de pacientes chineses, né? A gente sabe que assim, obesidade não é um problema, IMC alto não é um problema importante na China, do mesmo modo que é no mundo ocidental. Mas o chinês tem uma alta incidência de resistência insulínica. Vamos dizer que é aquele paciente magro por fora, gordo por dentro, metabolicamente quebrado, assim, com muita resistência à insulina, adiponectina elevada, alterações inflamatórias, um adipócito doente. Olhando de maneira mais detalhada, quando você faz um cruzamento do que foi publicado em literatura, você nota que as diferentes classificações, as diferentes categorias, chamam muito atenção uma relação mais quente que existe entre doença hepática, e aqui eu estou falando mais especificamente de esteatose, inflamação, diabetes e forma grave, né, a forma respiratória mais grave, o SARS, e a via do receptor da enzima conversora de angiotensina 2. De todas, assim, existe uma relação realmente bastante quente aqui entre diabetes e a emergência, o surgimento do SARS. Se você olha isso em detalhe, o que está por trás disso tudo? O que está por trás de esteatose, inflamação subaguda, diabetes? Na verdade, quando a gente enxerga tudo isso, estamos falando de síndrome metabólica. Isso está diretamente relacionado com o que a gente enxerga na nossa prática, né? Então, uma coisa muito marcante entre os profissionais, e eu falo isso, embora eu não tenha publicado nada, mas é da conversa corrente com os colegas que praticam terapia nutricional, né? E quando você começa a rever os dados, você enxerga isso de maneira muito clara, a alta prevalência de doentes com IMCs elevados, né? Então, esses são dados da França, mas que refletem muito o que a gente tem visto. Então, percentual de pacientes que apresentam a forma grave da doença, praticamente a absoluta maioria é de pacientes com IMC a partir da faixa de sobrepeso. Então, um percentual muito importante de pacientes e, enfim, daqueles que fazem a forma respiratória mais grave, grande maioria também que vai para a ventilação mecânica é justamente essa população. Então, essa percepção de que o doente com IMC elevado é aquele que desenvolve a forma respiratória com maior frequência, é uma coisa que se repete, que a gente tem visto com muita frequência. Quando eu falo disso tudo, quando eu falo do diabetes, da obesidade, da esteatose hepática, eu estou falando de efeitos de uma condição que é anterior, que é a síndrome metabólica. A hiperinsulinemia, toda a família de doenças relacionadas ao excesso de insulina, a hiperinsulinemia, que antecedem essas doenças, que antecede a esteatose, que antecede a obesidade, que antecede o diabetes, anos, se não décadas. Então, quando a gente fala doente pré-diabético, na verdade, ele já tem aí uma carga, né, uma exposição a excesso de insulina da ordem de anos. Antes de eu falar na obesidade, no excesso de IMC, existe antes disso algum componente, né, muitas das vezes, na maioria das vezes, de gordura visceral.
Tá? Então, quando a gente fala em tratar essas condições, eu preciso necessariamente me referir à síndrome metabólica. Isso é uma coisa interessante, que nos estudos, embora se fale muito, né, nesse desequilíbrio metabólico como uma das causas da emergência de formas mais graves da doença, eu gostaria de ter visto uma pesquisa um pouco mais detalhada, se é que é possível, né, porque esses doentes já chegam inflamados, mas o profissional, o generalista, ele não atenta para os níveis de insulina pré-internação, né? Então, ele costuma aproximar-se um pouco disso quando ele pede uma hemoglobina glicada no momento da admissão. Mas a gente sabe também que a hemoglobina glicada ela reflete de maneira imperfeita o estado metabólico. Então, assim, a gente tem muitos pacientes que estão na faixa do sobrepeso, mas que no CTI se comportam com elevadíssima resistência insulínica, necessidade de você precisa controlar a carga de carboidrato, você precisa fazer altas doses de insulina em drip para manter o controle, e não são os doentes mais obesos. Mas vamos dizer assim, é uma hipótese não provada minha, eu acredito que muitos desses doentes que não estão no MC de obesidade, estão no MC de sobrepeso, eles podem ter aí um marcado componente de resistência insulínica que não foi comprovado. A gente já sabe, né, na obesidade na terapia intensiva, o paciente obeso crítico, ele já é um paciente mais complexo do que o habitual. E esse gráfico resume muito bem os diferentes domínios dentro dos quais esse paciente, vamos dizer assim, caminha de maneira fora do padrão. Então, já é um paciente que pode ter transtornos de comportamento, de humor, estigma social. A gente já sabe que a obesidade altera a inflamação, é uma causa de inflamação crônica e de alteração, inclusive, de função e morfologia de sistema imune. Já sabemos isso não é uma novidade, já sabemos isso já na epidemia de H1N1 em 2009. Sabemos que é um doente que tem doença cardiovascular. O aspecto de mecânica ventilatória é especialmente difícil, né? Um aumento de elastância de parede torácica, ou seja, redução de complacência de parede torácica, um componente mecânico ali muito importante, ali de parede, distúrbio de relação VQ, enfim, efeito shunt importante. Sabemos que o obeso tem uma predisposição maior à obstrução dinâmica de vias aéreas, né, alterando o VF 2575 no ambulatório, que dirá no grave que está dentro da unidade, enfim. É um paciente de via aérea difícil, capacidade residual funcional baixa, é um paciente com esteatose hepática, pode ter uma incidência maior de doença hepática, doença renal crônica. A farmacocinética desse doente é bastante complicada, os volumes de distribuição são complexos e você tem toda a questão metabólica que está envolvida também nesses cuidados. Mas uma coisa que chamou, eu acho que foi a grande lição que o Covid trouxe para a gente, é que ele chamou atenção para um aspecto que sempre esteve presente e sempre estará presente, mas que foi muito claro isso, principalmente no momento em que todos estavam de quarentena, não tinham tratamento específico, então o melhor que a gente podia fazer é cuidar da nossa própria resistência, né, da nossa própria imunidade. Então o Covid ele chamou a atenção para esse aspecto, que existe uma camada, uma dimensão de imunoinflamatória, que a obesidade ela está interferindo negativamente com isso. Tá? E nas formas mais graves de doença, essa disfunção imunoinflamatória, ela se apresenta com o que foi bastante chamado, né, de tempestade de citocinas. Né? A resposta inflamatória desse paciente ela é tão importante que ela repercute em diversos órgãos. A doença sistêmica grave e grave em todos os aspectos, inclusive no aspecto inflamatório, você tem modificações importantes. Tanto que, assim, a tempestade citocínica ela não é uma coisa exclusiva do COVID, ela está descrita em outros modelos de doença em pacientes obesos. Mas o comportamento é bastante parecido.
Tanto que, por exemplo, pacientes obesos eles podem apresentar da ordem de 100 vezes mais, níveis 100 vezes maiores, por exemplo, a expressão de interleucina 6, interferon, interleucina 21, 22, e toda a família de leucinas pró-inflamatórias. Então, isso é muito claro, e ficou muito claro para a gente como esses doentes inflamam de maneira violenta dentro da terapia intensiva. Um cenário que a gente tem é o seguinte, a gente já tem um paciente grave, com todas as complexidades características, né, o doente sedado, a curarização, que, vamos dizer assim, a gente voltou a utilizar, era um recurso que de exceção se tornou um recurso quase que via de regra nos doentes obesos mais graves, dadas as dificuldades de troca gasosa. Muitos desses pacientes, se não a grande maioria, evoluíram com necessidade de nefrossubstituição, internação prolongada, infecções secundárias, fraqueza associada à terapia intensiva, enfim. Muitos prolongaram na doença grave e junto com todas as limitações e dificuldades operacionais da doença grave em escala. Não foram 1, 2 doentes com Covid. Né? Na epidemia de H1N1, você conseguia arquitetar uma resposta, estruturar uma resposta, porque não eram tantos doentes. O que a gente experimentou, do ponto de vista organizacional, foram CTIs fechados, unidades coronarianas recrutadas para atender pacientes de Covid. Isso é uma sobrecarga, é um estresse operacional muito grande ao sistema. A gente junta ao aspecto da doença grave o aspecto do Covid também, né? A gravidade da resposta inflamatória, esse caráter multissistêmico, o estado hipermetabólico que esses doentes desenvolvem, e pela questão da infectividade da doença, isso impôs limitações operacionais importantes também. Então, por exemplo, muitos da terapia nutricional não conseguiram, a política adotada, até para a segurança da equipe assistencial, foi, eventualmente, até nem participar do cuidado beira de leito desse tipo de doente. Então, muitos locais a gente não conseguiu, em muitos locais, fazer calorimetria nos primeiros pacientes, porque a gente ficava muito preocupado, não sabia o comportamento do vírus, então não tinha essa disponibilidade de fazer a leitura, porque queria preservar a segurança de todos, né? Evitar a disseminação, dispersão do vírus. E soma-se a isso todas as complexidades do doente grave. Né? Então, você está, vamos dizer assim, está numa encruzilhada, numa convergência de fatores bastante complicados. Né? Sem falar, né? Então, esses 3 círculos, né? E a interseção entre eles, na verdade, representado aqui nesse cantinho, na verdade não é uma foto, você tem uma coisa que evolui no tempo. Essas coisas elas são dinâmicas, elas têm um comportamento ao longo do tempo. Então, você tem, esse paciente ele vai acumulando marcas e marcas de complicações, apresenta reviravoltas no curso clínico, é um doente com distúrbio de troca gasosa que pode se prolongar, pode cronificar, pode fazer as formas mais graves de fibrose pulmonar, por exemplo, pode apresentar rites infecciosos em sequência, escalonando antibiótico, tem uma grande dificuldade de atender as metas nutricionais, enfim. É um doente, além de complexo, que é dinâmico no tempo, ele vai se modificando. Então, é um verdadeiro desafio para toda a equipe, né? E para a gente da terapia nutricional é um desafio importante também. Essa imagem, por exemplo, para título de ilustração, ela mostra, com poucas imagens, a complexidade que é esse doente. Então, você tem já no escanograma aqui em cima, né, o gradil costal, circundado por um grande excesso adiposo, por uma carapaça adiposa. Imagina a pressão ventilatória, a pressão necessária para abrir para abrir um alvéolo, né? Então, realmente tem uma resistência, uma complacência bastante baixa já, naturalmente. Aqui você vê um pulmão completamente colabado, um dreno torácico, então um doente que já complicou com pneumotórax, cúpula diafragmática elevada, você teve que pronar o doente. Quando você prona, você revela. Imagina como não foi a pronação desse doente. Você revela aqui o infiltrado pulmonar,
o dreno continua aqui, enfim, numa simples imagem você vê todo o drama que se prolonga no tempo, né, para esse tipo de doente. Então, é realmente um paciente bastante complexo. Tem uma expressão americana que se chama tempestade perfeita, né, que é um termo já antigo, data do século XVIII, mas foi veiculado novamente em 1991 por ocasião de um grande furacão que teve nos Estados Unidos, na costa oeste, em 1991. Né, esse livro foi o relato da história por esse jornalista, e ele lista lá as razões e explica que foi uma tempestade, um furacão realmente de proporções enormes, com grande poder de destruição, elevado número de mortes, enfim. E foi uma tempestade perfeita porque reuniu todos os elementos meteorológicos desfavoráveis. Então, é mais ou menos o que a gente vive. Eu acho que não tem ideia melhor, termo melhor para passar que, assim, é o pior cenário, a tempestade perfeita dentro da terapia intensiva foi o Covid. Ele estressou em todos os níveis as organizações. No nível assistencial, né, beira de leito, no nível gerencial, gestão de processos, né, modificação e adequação dos processos para enfrentamento, e mesmo no nível estratégico. As instituições e organizações tiveram que parar de fazer cirurgia, mudar a política de atendimento para poder enfrentar aí esse grande desafio. Tá? Para a gente da terapia nutricional e enxergando além das paredes do CTI, a gente sabe que o doente não sai ileso disso tudo. Então, esses dados são extraídos dos exemplos mais próximos que a gente pode ter, que datam da epidemia de H1N1, que não teve a mesma proporção, mas que é um modelo próximo, no qual a gente pode se mirar e, vamos dizer assim, não partir para o entendimento dessa situação atual como se fosse uma tábula rasa. Existem essas informações pré-existentes da epidemia de 2009 e já naquela época, né, você notava uma dificuldade já nos primeiros dias de internação do CTI, uma dificuldade para nutrir esse doente em termos de caloria, né, e uma dificuldade de conseguir um balanço proteico cumulativo. Né? Você nota aqui no segundo gráfico que a correlação é inversa, desfavorável para esse tipo de doente, por N elementos que a Priscila vai abordar melhor. E a gente fala isso por quê? Porque a dose de proteína, a dose de caloria, eles são elementos que, junto com a atividade física, junto com a reabilitação, junto com a carga de agressão que esse doente recebe, vai ter importância na reinserção desse doente na sociedade e na vida dele, na qualidade de vida. Então, já em 2009, a gente via que doenças com a gravidade, né, distúrbio de troca gasosa com a gravidade do H1N1, você já tinha impacto importante na vida após, na vida além da terapia intensiva. E, naquilo que nos diz respeito, que é a terapia nutricional, a gente realmente pode oferecer, pode contribuir muito para a evolução desse doente, buscando a entrega consistente da dose calórica e da dose proteica nesse cenário. Bom, era isso que eu tinha para dizer, e a gente vai aprofundar um pouquinho mais agora. A Priscila vai detalhar um pouquinho mais as questões relativas à terapia nutricional. Tudo bem. Bom, começou. Posso, Valéria? Quer falar? Não, ia falar para você dizer para a gente como é que trata esses doentes. Bom, então eu vou falar da parte da terapia nutricional. Então, a gente tem um doente grave dentro da unidade de terapia intensiva. A gente precisa saber que a doença grave, ela cursa com fases. Essa figura, esse slide, ele é do ESPEN do ano passado, e ele ilustrava paciente, ele falava de paciente crítico como um todo. E a gente sabe que na terapia intensiva, a gente tem diversas patologias internadas dentro do mesmo setor. E quando a gente usava essa figura, a gente já falava que o doente crítico ele não segue exatamente um calendário.
Não significa que em 2 dias ele vai sair da fase aguda e vai passar para outra fase, depois ele vai para uma fase mais tardia, fase crônica. Ele não segue exatamente esse calendário. E o que o Covid mostrou para a gente é que esse doente fica na fase aguda, na pior fase dele, um pouco mais arrastado, né? Por 5, 7 dias. A primeira semana desse doente é uma semana muito ruim, ventila mal, PF baixa, cursa com acidose. Então, em relação à terapia nutricional, o que eu posso dizer dessa fase aguda do Covid é que o gasto metabólico nesse momento ele é menor. Então, a gente não pode hiperalimentar esse paciente. E não é difícil a gente hiperalimentar, não só porque o gasto metabólico é reduzido, mas porque existem calorias, né, não nutricionais sendo infundidas no doente e a gente não pode deixar de contabilizar essas calorias que vão entrando no doente. A gente está vendo muitos doentes usando o Propofol. A gente não pode esquecer que o Propofol tem valor calórico. Eu mesma tenho paciente com mais de 300 calorias só pelo Propofol. Então, se a gente não soma isso à nossa quantidade de dieta que a gente está fazendo, fatalmente a gente vai hiperalimentar esse doente. E a hiperalimentação, ela tem associação com o pior desfecho. O resultado é melhor quando a gente fica em torno de 70% do VET. Não só falando em VET, mas em como a gente evolui essa dieta. A gente precisa evoluir essa dieta interal, o suporte nutricional, com parcimônia. Essa figura ela também não é de Covid, né? A gente está vendo o coronavírus agora, uma doença nova, ela é de doente crítico em geral. Quando a gente atingia o VET em torno do 4º dia na terapia intensiva, o 4º dia de alimentação. Hoje a gente arrasta um pouco mais isso para frente, a gente está fazendo a dieta hipocalórica um pouco mais de tempo, ou o nosso VET está mais reduzido, né? Mas a ideia é que a gente evolua com parcimônia, evolua com cautela esse doente. E quando saíram as recomendações para coronavírus de todas as sociedades, o obeso ele não apareceu em nenhuma delas. Talvez pelo que o Haroldo falou, a obesidade ela não é uma doença prevalente na China, então a obesidade acabou não entrando em nenhuma das recomendações, e agora na atualização do ASPEN apareceu a recomendação para o obeso. Não veio com novidade, ele trouxe a recomendação que a gente já usava para paciente crítico, que é a oferta hipocalórica. Então, manter ali em torno de 11 a 14 calorias por quilo de peso atual, quando o paciente tem o IMC acima de 30, e de 22 a 25 calorias de peso ideal, quando o paciente tem um IMC acima de 50. A ideia disso é fazer dieta hipocalórica. Isso não é como a gente inicia a dieta, isso é o VET pleno do doente. Então, de novo, a gente tem que ter cuidado para não hiperalimentar esse paciente. Então, quando a gente fala, como é que a gente vai saber se a gente hiperalimentou, a gente precisa monitorar os eletrólitos, fósforo, potássio e magnésio, principalmente o fósforo, que é quem sinaliza de verdade para a gente o overfeeding. Quando a gente falava de paciente crítico, a gente sempre falou que as primeiras 72 horas é o momento mais crítico da hiperalimentação. No paciente com coronavírus, como a fase aguda, essa fase grave dele perdura um pouco mais, né, em torno de 5 dias, a primeira semana, o ideal é que a gente faça esse controle em toda a primeira semana dentro da UTI. Não só porque a hipofosfatemia ela atrapalha o desmame da ventilação mecânica, mas o excesso de caloria ele aumenta a produção de CO2. Então, se a gente já tem um paciente que cursa com hipercapnia, fazer excesso de caloria não é uma boa estratégia para esse doente. Então, é a estratégia realmente de fazer dieta hipocalórica. Quando a gente fala de fraqueza muscular adquirida na UTI, nos últimos anos, o que a gente sempre viu e leu e escuta os especialistas dizerem sempre foi: minimiza o uso de opioides, mobilize o doente no leito, tenha melhor controle glicêmico, porque isso tudo minimiza a fraqueza muscular adquirida na UTI. E o que a gente vê no COVID? A gente vê o doente super sedado, usando midazolam, propofol, fentanil, ketamina, Enhance-5, imóvel no leito, não só pelo excesso de carga de trabalho da fisioterapia, mas porque ele está com bloqueador neuromuscular. Esses pacientes cursam com hiperglicemia. Hoje a gente está vendo um maior uso de corticoide, né? Talvez agora a gente passe a ver ainda mais, a gente sabe o efeito proteolítico do corticoide. Então, a fraqueza muscular ela vai acontecer.
A gente pode até ver também, voltar a ver a polineuropatia do doente crítico. Então, essa perda de massa muscular, ela é inevitável. Quando a gente junta isso ao paciente obeso, e hoje a gente tem que a tomografia, ressonância magnética, ultrassom à beira-leito, que esses exames nos auxiliam na avaliação da composição corporal, a gente viu que existe a obesidade sarcopênica. Então, são obesos que têm reserva, mas reserva de gordura, que para a gente não adianta, a gente precisa de massa muscular. Então, o obeso, muitas vezes, ele já chega devendo na UTI, ele chega devendo massa muscular. Então, você junta um obeso que tem comprometimento de massa muscular com um paciente hiperinflamado, que o Haroldo falou, com excesso de opioide, com bloqueador neuromuscular, cursando com hiperglicemia, fazendo por corticoide. Então, a perda de massa muscular ela vai acontecer. O que a gente consegue fazer para minimizar isso, a gente não consegue com a insulina, né, porque é um paciente que faz resistência periférica à insulina, então essa parte anabólica já está prejudicada. O exercício que a gente fazia na UTI, a gente já não está conseguindo, porque o paciente está bloqueado, né, muitas vezes imóvel no leito. Então, a gente tem a proteína para auxiliar na síntese de proteína muscular, que eu coloquei aqui representado pela leucina. Então, a recomendação de proteína que saiu para obeso com COVID, terapia intensiva, eles também mantiveram a recomendação para paciente crítico, que é uma alta dose de proteína, então eles fazem uma dieta hiperproteica, a recomendação é dieta hiperproteica. 2 gramas de proteína de peso ideal não é um valor fácil de ser atingido, 2,5 também não é um valor fácil de ser atingido. Então, eles mantiveram essa recomendação de oferta hiperproteica. A proteína, assim como a caloria, ela tem que ser evoluída com cautela, né? Aquilo ali, ela é o seu objetivo final. Então, a proteína a gente vai fazer menos que 0,8 nos primeiros 3 dias de UTI e depois a gente vai fazer a dieta hiperproteica. A gente acaba evoluindo a proteína com um pouco mais de velocidade do que a caloria. A caloria a gente acaba fazendo com mais cautela, com mais parcimônia. Então, esse é o desafio no paciente obeso em terapia intensiva e paciente obeso com COVID. É você conseguir atingir as doses de proteína que eles recomendam, né, que é alta, sem provocar o overfeeding no doente. Porque muitas vezes a fórmula hiperproteica de dieta, ela também é hipercalórica. Então, na ânsia que a gente tem de atingir a dose de proteína que o paciente precisa, a caloria acaba subindo junto e a gente pode provocar o overfeeding no doente. Então, a gente tem que manter a estratégia que é o recomendado pelas sociedades de fazer hipocalórica e hiperproteica. Então, fazer hiperproteica sem causar o overfeeding no doente. Quando a gente fala de dose, a gente só fala de dose de proteína, mas a gente tem que pensar também na qualidade da proteína que a gente está oferecendo ao doente. E a proteína ela tem diferentes valores biológicos, né? Tem valor biológico diferente. Então, a proteína animal ela tem melhor valor biológico, né? É a proteína de alto valor biológico, porque ela tem um melhor perfil de aminoácido. Então, mesmo assim, quando a gente olha dentro das proteínas de origem animal, além dela ser a proteína de alto valor biológico, quando a gente compara a caseína com a proteína do soro do leite, a proteína do soro do leite ela tem uma maior estímulo de síntese de proteína muscular, porque ela tem uma maior quantidade de leucina. Então, mesmo dentro da proteína de origem animal, a gente tem que saber qual é a qualidade de proteína que a gente está oferecendo ao doente. Num cenário sem ser COVID, né, de paciente crítico, e não especificamente também de paciente obeso, o que os estudos mostram é que mesmo a gente tendo recomendação de dieta hiperproteica, 1,5, 2, 2,5 de proteína, o que o paciente acaba recebendo efetivamente fica em torno de 0,8 de proteína por quilo. Isso é muito abaixo do que o paciente deveria receber efetivamente quando a gente olha o prescrito versus infundido. Então, lançar mão de uma fórmula hiperproteica talvez seja uma boa estratégia para a gente conseguir atingir o aporte de proteína que a gente precisa para esses pacientes. Só que nem sempre no obeso a gente consegue só com a fórmula, às vezes a gente tem que usar módulo de proteína. Só que no COVID a gente encarou esse cenário aí. Esse é um retrato de uma UTI em Nova York. Imagina fazer módulo numa UTI dessa. Então, quando as recomendações são publicadas, a gente tem que levar em consideração
que são diversas UTIs em diversas partes do mundo, com realidades totalmente diferentes. Então, por isso que escolher fórmula hiperproteica pode ser uma boa estratégia em lugares que a gente não consiga também usar o módulo de proteína. Mas mesmo usando fórmula hiperproteica, no paciente obeso, muitas vezes a gente precisa usar o módulo para atingir a oferta de 2, de 2,5, que é bem mais alta do que de um paciente eutrófico. Então, o que o Aspen, por exemplo, recomenda é que se a gente for usar o módulo nesse paciente COVID, por conta do excesso de carga de trabalho que está acontecendo, de você minimizar a exposição do profissional de saúde ao vírus, diversas vezes ele ir ao leito, é que você faça esse módulo uma vez por dia só. O que era o nosso padrão ouro? Era fazer várias tomadas ao longo do dia, era fazer após o exercício físico. Eu acho que conforme a nossa carga de paciente for diminuindo, a gente vai conseguir voltar a fazer esse padrão. Mas o orientado, por enquanto a gente ainda tem uma quantidade de doentes em excesso internados, é que a enfermagem faça só uma vez ao dia, para facilitar o trabalho da enfermagem e minimizar a exposição do profissional ao risco. Ao vírus. Usando esse módulo de proteína, o ideal é que seja também de proteína do soro do leite, não só pela vantagem que eu falei de ser uma proteína de melhor qualidade, de ter uma maior quantidade de leucina, mas ele tem melhor tolerância gastrointestinal. O esvaziamento gástrico da proteína do soro do leite é mais acelerado, né, esvazia mais rápido, tem uma melhor digestibilidade, e a gente está usando a sonda no paciente com COVID em posicionamento gástrico. Então, você ter um nutriente com esvaziamento gástrico mais acelerado pode ser uma estratégia melhor para o doente. Em relação à oferta hídrica, a diluição da proteína do soro do leite ela é com menor quantidade de água do que a caseína, por exemplo, que a gente usa mais água para diluir o módulo. E esses pacientes com injúria pulmonar, eles têm uma restrição hídrica. Então, a gente minimizando, não contribuindo para encharcar o doente, a gente usa um módulo que precise de menos água e a gente faça menos volume para esse paciente, contribuindo com menos volume também. O que a gente quer nesse paciente, claro, é que ele seja estubado, né? E a gente já entendeu que ele vai perder massa muscular por tudo que eu falei, e a gente tem que pensar que o doente ele não perde músculo só da coxa, ele não fica magrinho aqui só na bochecha, né? Ele tem comprometimento de musculatura da deglutição, então ele vai cursar ou pode cursar, né? Tem uma maior probabilidade de ter disfagia sarcopênica, então a gente vai precisar da fonoaudiologia para nos auxiliar nessa retomada da via oral do paciente, principalmente porque esses pacientes com COVID eles estão ficando mais tempo entubados, né? A traqueostomia ela está acontecendo um pouco mais tardiamente do que a gente via em pacientes de terapia intensiva. Comer não significa que a gente vá tirar a sonda, a gente vai acabar mantendo um pouco mais tempo essa dieta interal. Assim que o paciente comer pelo menos 60% das necessidades dele, é que a gente vai pensar em retirar a dieta interal. Se o paciente mudou de fase, né, se ele agora foi estubado, a gente precisa rever o que a gente está fazendo de meta de caloria e proteína, porque ele mudou a fase dele de doença, então a gente tem que rever as nossas metas. Esse é um estudo que mostra o quanto que o paciente come uma semana depois da extubação, durante uma semana pós-extubação. Ele come diariamente uma média de 700 calorias e 30 gramas de proteína. Essa quantidade de proteína não é nem um quinto do que um paciente obeso precisa. Então, por isso, a gente tem que pensar em talvez manter a dieta interal ou usar suplemento nutricional, mas não esquecer da terapia nutricional desse paciente quando ele é extubado. A gente não pode pensar só na extubação do doente, a gente tem que rever as nossas ofertas de caloria, de proteína, quando esse paciente muda de fase dentro da terapia intensiva, quando ele sai da terapia intensiva e vai para a enfermaria, né, a gente precisa ainda fazer a terapia nutricional, manter esse paciente em acompanhamento, e quando esse paciente vai de alta da enfermaria para casa, a gente também tem que manter o acompanhamento. O Haroldo mostrou um comprometimento de funcionalidade por 6 meses pós H1N1, a gente vai ver mais ainda isso no paciente com coronavírus, pelo excesso de sedação,
um bloqueio que esses pacientes estão fazendo. Então, a gente vai ver, a gente tem estudo com SARA em paciente jovem, mostrando uma disfunção por 5 anos depois da alta. Então, a gente vai ter que manter aí um acompanhamento nutricional por pelo menos uns 3 meses, 6 meses depois da alta, com uma oferta proteica mais intensiva nesses pacientes para tentar recuperar tudo o que aconteceu durante a internação. Valéria? Muito bem. Que coisa boa essa aula. Ver as dificuldades que todo mundo passa, né? E que a gente está passando. A gente tem umas perguntas da audiência e eu vou ler aqui. Haroldo? Oi, eu estou com um problema aqui para começar meu vídeo. Pronto, acho que agora vai. Pronto? A Valéria não apareceu. Comecei. Apareci. Mas eu não estou ouvindo vocês. Eu estou falando. Vocês estão me ouvindo? Eu não estou ouvindo. Você está ouvindo, Haroldo? Estou te ouvindo bem. Priscila? Eu não escuto ninguém, tá? Se alguém... Eu vou fazer uma pergunta para o Haroldo, e aí eu acho que Priscila pode entrar e sair, de repente, para ver se... Não sei. Tem uma pergunta aqui da Elaine Gomes da Silva. Eu ia fazer uma outra para a Priscila, vou esperar ela escutar a gente. Haroldo, qual a dose de droga inicia a nutrição enteral? Droga, eu estou supondo que vasoativa, droga... imagino droga vasoativa. Verdade, essa é a pergunta Gente, de hoje. eu não estou ouvindo. A pergunta de todos os congressos, a pergunta que a gente sempre debate entre os intensivistas, que é a dose de aminas, né? E, na verdade, não tem um número mágico. A gente leva em conta, na verdade, um conjunto de informações para fazer juízo sobre essa questão. Então, não é apenas a dose de amina, é a tendência temporal, né? Se está subindo, se está descendo, se é uma amina, se são 2 aminas, se tem vasopressina no meio do caminho. Como está o clearance de lactato? Esse lactato está caindo? No começo do plantão era lactato de 3, agora está 1,2. A gente deve estar melhor. Função renal, como está? Tem acidose? Não tem? Então, é difícil traduzir isso para um valor numérico. Querer quantificar, resumir toda essa questão numa dose de amina. A nossa cabeça, a nossa cognição tende realmente a buscar respostas simples, porque num doente grave, num sistema complexo, você quer realmente simplificar, porque assim, né, procura minimizar as incertezas e tudo mais. Mas não tem jeito. O julgamento para começar ou não pode se basear apenas no valor de amina. Então, veja, por exemplo, um doente em pós-operatório de cirurgia cardíaca, muitas vezes está com noradrenalina e está com vasopressina. Só que assim, após o pós-operatório de cirurgia cardíaca, a dose já está mais baixa, ele começa a ajustar a ventilação mecânica com vistas ao desmame. Já sabemos que pela natureza do insulto, num sujeito que ainda não infectou, por exemplo, a gente espera que em poucas horas a resposta vasoplégica vá melhorar. Então, você pode começar, por exemplo, né? Dependendo do doente, é possível encontrar condições favoráveis para começar. Haroldo, tá. Desculpa. É porque tem várias perguntas aqui. Tu tá gostando da conversa da Amina. É porque tem tanta pergunta interessante aqui que eu quero aproveitar esse tempinho que a gente tem. A Jaqueline Lopes da Silva pergunta assim: a Brasp indica o uso de fórmulas com alta densidade calórica para nutrição enteral no paciente contaminado. Porém, na prática, quando calculamos a dieta com base na oferta proteica, essas fórmulas hipercalóricas costumam exceder o aporte calórico indicado, favorecendo hiperalimentação e, consequentemente, hipercapnia. Qual a estratégia vocês estão utilizando? Vocês fazem o controle da oferta calórica? Essa pergunta é super boa. Sim, fazemos. Vamos lembrar que o doente da nossa conversa é o doente obeso, que está com injúria pulmonar. Como você ventila um obeso com injúria pulmonar? O que a gente aprendeu do ARDSNET? A gente aprendeu do ARDSNET que, assim, que
é interessante você fazer até uma restrição no primeiro momento. Então, tem aquilo que a gente gostaria de oferecer no doente, mas não existe valor em aportar para ele uma grande carga calórico-proteica. Na verdade, a gente entende que a estratégia hipocalórica é mais adequada, foi o que a gente fez. Mas então você não usa formulações hipercalóricas, Eu não porque fico senão a preocupado. conta não bate. Exatamente. Pois é, porque dentro do curto espaço que eu tenho, vamos dizer assim, dentro de uma estratégia hipocalórica, porque tem uma coisa importante diferenciar, a estratégia hipocalórica da densidade calórica da dieta que você está usando. Então, por exemplo, eu posso ter até uma dieta hipercalórica, ofertando pouca proteína. A troca que eu faço é, dentro do meu universo de possibilidades, eu prefiro sempre trabalhar explorar uma carga proteica um pouco maior. Então, eu procuro solucionar essa questão, principalmente num cenário de estratégia hipocalórica no primeiro momento, trabalhar mais com fórmulas que tenham a menor relação energia-nitrogênio possível, né? Que é uma maneira que as fórmulas que têm menores relações energia-nitrogênio são aquelas que, por unidade de volume, entregam uma carga proteica maior. Eu não estou preocupado com caloria no primeiro momento. Tá. A Sandra Lúcia Fernandes, pergunta importante também, que eu acho um desafio, tem sido um desafio para a nossa equipe aqui. Vocês têm feito, em média, quantas horas de prona? E têm conseguido manter a dieta protetiva durante a prona? E quais as intercorrências? A gente quer responder, Priscila? Quer falar? Tanto faz. Eu tenho feito dieta em prona. A gente fez não sei o que aconteceu nos outros hospitais, mas no nosso a gente teve diversos médicos diferentes entrando no plantão, enfermeira, várias pessoas. Então a gente fez um resumo de como alimentar o paciente em prona, para que todo mundo tenha segurança de alimentar, entender que a prona não contraindica a dieta integral. Então, assim, lá a gente consegue fazer dieta integral na prona. Ela perguntou quantas horas de prona, né, que o paciente fica. Por dia. Lá ficam umas 18 horas, mais ou menos, ou 20 horas o paciente pronado, e com a dieta ocorrendo. Isso é importante, né? Porque a gente está vendo prona e esses pacientes estão pronando vários dias seguidos e ficando muito tempo em prona. Se você não fizer dieta, você não vai nutrir o doente, né? Exatamente. A gente vai perder o time de fazer a dieta enteral precoce, como a gente sempre falou. A prona acaba acontecendo dentro das primeiras 48 horas da admissão. Então, se a gente não nutrir nesse momento, a gente vai deixar de fazer a enteral precoce e perder os benefícios disso. A gente acaba fazendo o período lá nos hospitais onde a gente presta assistência, realmente o período de prona não costuma passar 24 horas, né? Assim, na maioria das vezes fica um ciclo de 12, 18 horas, até porque tem toda a questão de lesão também do paciente, então... E esse realmente é um período importante que o paciente não pode ficar sem dieta. Então a gente tem conseguido manter. Vera Larissa, em se tratando de paciente estubado, quanto tempo após essa estubação pode ser reiniciada a nutrição enteral? E a partir de quando é importante a avaliação da fono? Você? Bom, eu acredito que a avaliação da fonoaudiologia tem um papel importante na reabilitação desse doente, mas o que vai ditar a oportunidade de entrada desse profissional é realmente talvez seja numa fase onde o doente já começa a interagir mais e participar de maneira mais ativa no que diz respeito aí aos exercícios de mobilização. A gente pressupõe, né, que como é uma resposta inflamatória importante, um doente que ficou cocurarizado muito tempo, ele tem tudo contra ele para recuperar a força muscular. E quando a gente pensa em força muscular, não é só diafragma para gerar volume minuto, nem quadríceps e musculatura de tronco para ficar em pé, tem todo o aparato de deglutição que é crítico, né, nessa fase de reabilitação. Lá no nosso hospital tem um protocolo. A fono está avaliando a via oral desses pacientes estubados depois de 48 horas de estubação. E a dieta enteral, estubou, volta a dieta enteral. Volta a Suspende só dieta para enteral. estubar. Exatamente. Sim. Ok. Falando em recuperação, Samara e Leonardo Ribeiro têm uma pergunta muito parecida sobre o uso de esteroides anabolizantes e oxandrolona. A Samara tem dito que tem usado e o Leonardo pergunta qual é a pertinência e quando o uso desses esteroides na tentativa de diminuir o risco e o grau de sarcopenia. Esse é um tema para o Haroldo, que gosta disso aí.
É uma pergunta. A gente está sempre buscando recursos para melhorar a recuperação do paciente, né? Acho que os trials que a gente teve algumas décadas atrás, que avaliava, por exemplo, o uso de anabolizante no cenário de terapia intensiva, eram trials que investigavam um momento muito inicial da assistência do doente, com resposta inflamatória sistêmica. Era uma outra terapia intensiva, onde você não atendia a cota proteica suficiente, era um momento em que você não tinha preocupação com o controle glicêmico, ou seja, era uma outra medicina intensiva. Eu acredito que cada vez mais a gente vai encontrar, no futuro, a gente vai encontrar oportunidades e nichos para identificar o doente que vai se beneficiar desse tipo de intervenção. Eu acredito que talvez no doente que tenha transitado durante todo o período de doença grave, que teve as cotas proteicas otimizadas, que começa a fazer atividade física, porque também não adianta fazer o anabolizante sem ter o estímulo físico, né? Sem ter o estímulo muscular. Isso é importante que isso esteja presente. Então, eu acredito que há. Eu não tenho o hábito de não prescrever ainda, não utilizei, mas eu acho que a ideia me soa bem e eu acredito que no futuro a gente vai ter papel para esse tipo de intervenção. Simone Sotero, há médicos intensivistas ainda defendendo a progressão rápida de proteína 1,5 a 2 em 72 horas da admissão. 1,5 a 2 gramas por quilo, imagino. A oferta excessiva de proteína em pacientes com APF inferior a 150 pode piorar a hipoxemia? Existe alguma relação disso para vocês destrincharem aqui? A progressão, existe uma discussão, né, de qual a diretriz que está embasando a tomada de decisão do profissional. Se você está sendo orientado, se você, vamos dizer, está amparado pelas diretrizes de injúria pulmonar, vai ser impossível você atingir essa meta proteica. Tá? Doente grave, um obeso, com distúrbio de troca é importante, com uma estratégia de nutrição hipocalórica, você não vai conseguir entregar essa oferta toda. Então, eu acredito que você esteja falando talvez de um doente que não seja exatamente o obeso com distúrbio de troca gasosa importante que está fazendo estratégia hipocalórica na primeira semana. Essa entrega... Ela falou nas primeiras 72 horas, né? É justamente o momento que o doente tem uma pior troca gasosa, quando ele é intubado, que ele faz PF baixa. Exatamente. Tá. A gente tem que lembrar que proteína tem caloria. Isso, exatamente. A caloria é talvez um dos principais determinantes aí na geração de seu adulto. Tem uma pergunta. Vocês têm feito nutrição parenteral? Tem a questão do volume. Tem a Sandra perguntando, por isso minha pergunta sobre parenteral, porque muitas vezes não consigo fazer enteral. A questão de otimizar talvez protocolos, né, e não usar parenteral se o intestino funciona. Como é que vocês pensam com relação a isso? Eu acho que a terapia nutricional, ela a gente busca, através dos nossos instrumentos, que é a terapia nutricional, induzir uma resposta clínica a partir de um estímulo bioquímico. O estímulo só acontece se você faz o estímulo direito. O fazer o estímulo direito significa entregar a dose correta. Então, independente da via, você tem que entregar a dose que o doente precisa para gerar o estímulo a fim de ter o efeito clínico desejado. Então, faz todo sentido para mim utilizar vias complementares. Então, eu vejo a nutrição parenteral suplementar como um aliado aí nesse tipo de... Mas você tem usado? A gente usa, não tanto quanto eu gostaria. Então, assim, indicações nós tivemos, mas não conseguimos, vamos dizer assim, chegar a termo da utilização. Mas a gente está sempre defendendo isso junto aos doentes. Priscila, tem usado? Lá no hospital a gente usou nutrição parenteral, mas muito pouco, porque não são doentes que cursam com intolerância à dieta enteral, não. A maioria dos doentes tolera bem a dieta enteral. O nosso problema não é com tolerância gastrointestinal, o problema realmente é a troca gasosa que atrapalha a evolução, mas isso seria valor calórico, então para a nutrição parenteral teria o mesmo sentido. Eu acho que eu fiz nutrição parenteral em uns 4 doentes.
até agora. Mas a gente usou. Tá. É uma pergunta interessante aqui, vocês sabem que eu meio que gosto desse tema, da Denise. Em pacientes que desenvolvem lesão por pressão, que estejam com drogas vasoativas em doses baixas, vocês indicariam fórmula imunomoduladora específica para cicatrização ou fórmula imunomoduladora? Vocês têm medo de imunomodulação em paciente com droga vasoativa? Vocês são da corrente que a sepse é um estado deficiente de arginina ou que a arginina vai fazer mal na sepse? Bom, eu gosto de caminhar pela via negativa. É muito mais fácil a gente saber o que não fazer do que saber o que fazer. Então, a gente tem evidências no doente grave em ventilação mecânica, não obeso COVID, né? Mas a gente tem desde o MetaPlus, na verdade, uma sequência de estudos, de trials que avaliava estratégias imunomoduladoras. Isso foi coroado no MetaPlus como, vamos dizer assim, um estudo que colocou em suspenso realmente as expectativas de fórmulas imunomoduladoras, que é um outro saco de gatos que precisa ser destrinchado, tá? Mas, assim, de modo geral, o uso de estratégias imunomoduladoras em doente séptico, com aminas, né, com padrão distributivo de choque, independente de aminas, é uma coisa complicada. Isso, vamos dizer assim, isso não é amparado pelas diretrizes, né? Então, o uso de fórmula imunomoduladora nesse cenário, eu acabo não utilizando, tá? No doente com lesão por pressão, que está com amina vasoativa, vamos dizer que a lógica do organismo é se manter vivo. Cicatrização vem depois. Então, eu acredito que no primeiro momento, eu procuro manter o atendimento das cotas, otimizar a proteína, garantir a entrega de micronutrientes, se possível, dose os oligoelementos, trabalhe com 1 ou 2 RDIs desse doente. Se você tiver dosagens específicas, peça. Agora, especificamente a fórmula imunomoduladora num doente com lesão por pressão, em pleno choque, né, em estado distributivo, a ponto de precisar de amina, assim, eu não pensaria nessa alternativa. Não sei o que a Priscila pensa. Não, eu concordo. Eu acho que isso já é uma polêmica no doente crítico, que dirá num doente que a gente ainda está navegando nas incertezas, né? O paciente COVID, a gente está extrapolando o que a gente sabe do paciente crítico para o paciente com coronavírus. Então, se já é uma polêmica no crítico, eu também não tenho usado, não. Deixa eu ver. Falar mais de hormônio. Nossa, agora choveu pergunta. Caramba. Sinal que estão gostando, né? Vou priorizar um pouquinho, vou fazer um pouquinho fazer uma priorização. Ricardo Schilling Rosenfeld faz uma pergunta aqui. Ih, caramba! Com meu dietas Deus. que oferecem mais de 1,5 Responsabilidade. grama de proteína por quilo por dia, vejo pacientes ficarem hiperosmolares, inviabilizando as recomendações. O que vocês me sugerem fazer? Bom, a hiperosmolaridade realmente é um problema que é pouco estudado, né, nos meios de terapia nutricional. Eu acredito que, assim, aprendi a olhar para a osmolaridade nas conversas e nas aulas da Valéria e do Ricardo. Eles chamaram bastante atenção para isso. E realmente eu entendo que para que a célula funcione bem, ela tem que ter o milieu, né, o meio circundante dentro de condições adequadas, né, o princípio da homeostase. Então, com hiperosmolaridade, realmente, eu acho que não ajuda estressar o sistema com carga osmolar. Embora a gente saiba que as fórmulas enterais não tenham sódio de maneira significativa, são osmólitos que você está dando. Então, eu tendo a manter, quanto maior a osmolaridade, menor o meu limiar para interrupção ou para redução de volumes da estratégia nutricional. Não, é isso. Se ela está te sinalizando um problema, você não evolui. Você fica ali onde você está.
Tá, eu vou fazer uma última pergunta. Está cheio de pergunta aqui, acho que depois eu vou encaminhar para vocês. Muitas perguntas Legal. interessantes. O uso de probióticos para o manejo da diarreia em pacientes com Covid é recomendado? Olha, eu não me lembro da última recomendação que tem em termos de probiótico. Faz sentido, né? Eu acho que no doente que está mais crônico, que vai ter um curso prolongado, que teve a sua flora intestinal modificada, eu não me oponho a uma tentativa de, né, descartar dos outros elementos, né? Vamos lembrar que o próprio Covid cursa com alteração da função intestinal. Eu tô falando pra caramba, nem desci a Priscila falar, né, Priscila? Vai sair Não, falando. eu tô querendo Desculpa. entender. Não, o probiótico é outra polêmica, né, dentro da terapia Outra intensiva. Mas já tem estudo falando de probiótico e PAV, então eu acho que isso vai acabar sendo extrapolado também para o Covid. Mas eu, sinceramente, nesses meses todos de coronavírus, o que eu mais tenho visto é constipação intestinal e não diarreia. Muito Esse excesso fentanil, de né? opioide que está sendo usado, o que eu vejo é constipação, são pacientes dias e dias sem evacuar, e é isso que está me atrapalhando e não a diarreia. Eu praticamente não vejo diarreia, mas constipação até porque muito. com esse monte de lavar a mão e etc., as bactérias multiresistentes sumiram da UTI, então o uso de 300 trilhões de antibióticos... Nossa contaminação diminuiu. Exatamente, tem diminuído. Agora a última mesmo. Vitamina D, alguma posição para ela? Haroldo. E agora? Olha só, a gente teve a oportunidade de fazer dosagem de vitamina D em muitos pacientes e chama atenção realmente a frequência com que esses pacientes se apresentam com uma vitamina D baixa. Se isso é um elemento causal ou se é um epifenômeno, ou seja, se é uma coisa que acontece junto com uma série de alterações, é difícil a gente dizer. Eu entendo que quando se faz uma diretriz, você está tentando, vamos dizer assim, afirmar as pequenas certezas e não fazer grandes generalizações. Por isso que nenhuma diretriz vai dizer que reponha isso, reponha aquilo, faça aquilo. Mas, por exemplo, se você trabalha num hospital que tem condição de fazer a medida, seja para um paciente com Covid, seja para um obeso, se você tem condição de medir o estado daquele doente, ou se o custo-benefício justifica, eu acho que vale a pena fazer. Se a gente tem estudos que mostram uma alta, vamos dizer assim, margem de segurança para bolos de vitamina D, caso esse doente chegue em insuficiência. O Paul Schmeier tem um cara que estuda isso também, né? Enfim, tem algumas coisas que às vezes algumas doses são até meio estratosféricas, mas acho que a gente não precisa nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Mas acho que se você tem como fazer a medida, e se você vê uma alteração nesse setor, o micronutriente está realmente alterado, eu acho que é possível. A vitamina D é um hormônio, na verdade, está presente em várias células. Então, acho que usado com sabedoria, acho que tem que fazer a reposição. Mas realmente é frequente ter doente Muito com bem. TH. A gente está extrapolando a hora, dá uma super pena, tem tanta pergunta, dá vontade de ficar aqui conversando sobre isso mais horas. Eu vou ver como encaminhar as perguntas para vocês ver se vocês podem endereçar as respostas. E gostaria de agradecer muito a vocês dois a presença, a expertise de vocês engrandece, sem sombra de dúvida, a discussão sobre a nutrição numa população que tem sido tão complicada e a gente tem visto ter desfechos muito desfavoráveis, que são os obesos com Covid. Então, gostaria de agradecer a AMIB e agradecer vocês que estão essa hora com a gente aí, de 8 às 9, ainda super interessados, fazendo bastante perguntas. Então, boa noite, Priscila, boa noite, Haroldo, boa noite a todos. Valeu, pessoal. Boa noite, obrigada, gente, pelo convite também, foi obrigado ótimo. Obrigado, AMIB, obrigado a Nestlé por ter proporcionado esse encontro. Obrigada, boa noite. Boa noite, tchau. Até mais, pessoal.